de começar o vídeo de hoje, já faz aquele como que ajuda demais o canal. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aqui embaixo. Isso mostra pro YouTube que você gosta de conteúdo bem explicado, respeitoso com as vítimas e me ajuda a continuar trazendo casos reais com o máximo de contexto possível. Hoje a gente vai falar de um caso muito recente e extremamente pesado. A morte de Maria Catiane Gomes da Silva, uma jovem de cerca de 25, 26 anos que caiu do 10º andar de um prédio em São Paulo depois de ser espancada pelo próprio companheiro, o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos. As imagens de câmeras de segurança mostram agressões no estacionamento, no elevador, tentativa de enforcamento, ela abraçando ele mesmo depois de apanhar e minutos depois a queda. E o que choca ainda mais é que, segundo as reportagens, o principal suspeito viajou até o Ceará, foi ao velório dela e chegou a chorar em cima do caixão, se jogando por cima do corpo, ajoelhado como se fosse um companheiro em luto. Tudo isso antes de ser preso por suspeita de feminicídio. Hoje eu vou te contar quem era a Catiane, quem é esse homem que aparece nas imagens, o que aconteceu naquela madrugada, como a polícia está tratando o caso, o que dizem as primeiras impressões e por que esse crime virou mais um símbolo de violência contra a mulher do Brasil. Então fica comigo até o final do vídeo e se esse conteúdo te ajudar a entender melhor o caso, compartilha, porque falar disso também é uma forma de chamar a atenção para a realidade do feminicídio no país. Ela não é só a mulher jogada do 10º andar. Maria Catiane Gomes da Silva era uma jovem de pouco mais de 20 anos, morava em São Paulo e mantinha um relacionamento com Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos, empresário, sócio de uma empresa de tecnologia e serviços de escritório. Nas redes sociais, o que aparecia era o que a gente vê em tantos relacionamentos: fotos de casal, risadas, viagens, declarações de amor. Em uma delas, segundo o Metrópolis, ela se declara para ele com um simples "eu te amo", aquela frase que parece em qualquer feed de Instagram de casal. É essa mesma mulher que um dia postou "eu te amo", que no fim de novembro de 2025 aparece a imagem sendo agredida pelo companheiro no estacionamento, depois no elevador, e pouco tempo depois é encontrada morta no térreo de um prédio de alto padrão no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. O corpo dela foi levado para o interior de Ceará, onde a família mora, e enterrado sob muito choro, revolta e incredulidade. Familiares e amigos precisaram encarar não só a dor da perda, mas também as imagens divulgadas pela imprensa mostrando o que aconteceu pouco antes da morte. Do outro lado dessa história está Alex Leandro Bispo dos Santos. Ele não é desconhecido sem registro. Não é alguém invisível para o Estado. Registros de CNPJ mostram ele como sócio administrador de uma empresa chamada Favela Conectada Serviço e Tecnologia LTDA, aberta em 2020, com sede em São Paulo. Ou seja, um homem de 40 anos, empresário, com empresa ativa, vivendo em um prédio de alto padrão no Morumbi. Aquele perfil que, se você olha de fora, muita gente chamaria de bem-sucedido. É justamente esse contraste que deixa o caso tão perturbador. A imagem social de um empresário morando em um apartamento de andar alto e as imagens internas mostrando um homem agredindo a própria companheira de forma brutal, minutos antes dela cair do 10º andar. Agora a gente vai para a madrugada que mudou tudo. É 29 de novembro de 2025. De acordo com reportagens, era madrugada de sábado quando tudo acontece. Primeiro ponto: o casal chega ao prédio em que mora, um edifício no bairro Morumbi, zona sul de São Paulo. Alguns veículos falam que eles teriam voltado de uma festa, outros destacam apenas que voltavam de um evento social. As câmeras do condomínio registram a chegada no estacionamento. É ali que a violência começa a ganhar forma. Nos vídeos divulgados pelo Metrópolis, Alex é visto agredindo Maria Catiane ainda no estacionamento do prédio. São movimentos bruscos, empurrões, agressão física visível. Depois dessa primeira cena de violência, os dois entram no elevador e aí vem uma das imagens mais comentadas do caso. Dentro do elevador, depois de ter sido agredida, Maria abraça Alex. Ela encosta nele, tenta acalmá-lo como se de alguma forma quisesse apagar aquilo que tinha acabado de acontecer. Esse abraço, para muita gente que nunca viveu esse tipo de relação, parece incompreensível. Como assim? Ela apanha e abraça? Mas para quem estuda e vive de perto relacionamento abusivo, isso é um retrato claro do ciclo da violência: agressão, medo, culpa, tentativa de apaziguar, esperança de que ele mude e muitas vezes repetição do ciclo. Não é amor bobo, não é gostar de apanhar, é uma mistura de medo, dependência emocional, pressão psicológica e muitas vezes falta de rede de apoio. Você vê uma mulher que, mesmo claramente em situação de violência, ainda tenta segurar aquele relacionamento nos braços. Só que esse abraço não dura muito. Ainda dentro do elevador, as imagens mostram que a discussão volta a subir de tom. Alex se altera de novo.
Num determinado momento, ele segura o pescoço de Maria num gesto que lembra uma tentativa de enforcamento e passa a arrastá-la com violência para fora do elevador, em direção ao corredor do andar. A partir daí, as câmeras não mostram mais o que acontece dentro do apartamento ou na área exata da queda. O que se sabe é que minutos depois, Maria cai do 10º andar do prédio. Vizinhos ouvem um grito e um barulho da queda. O serviço de atendimento móvel de urgência é acionado. Quando chegam, ela está no térreo gravemente ferida. Nada pôde ser feito. A morte é constatada. Enquanto isso, as câmeras registram Alex voltando sozinho para o elevador. Ele aparece colocando as mãos na cabeça, se senta, aparentando desespero. É aquela cena que, mais tarde, vai ser interpretada como possível reação ao que acabou de acontecer. Mas isso, juridicamente, ainda é só parte do contexto, não é uma confissão. A sequência toda, agressão no estacionamento, abraço, tentativa de enforcamento, arrasto para fora do elevador e retorno dele sozinho, dura menos de 5 minutos. Em 5 minutos, uma vida inteira mudou. Naquele momento, o que aparece para as autoridades é uma mulher jovem morta após cair do 10º andar, um companheiro que estava com ela, uma discussão registrada em boletim e uma narrativa inicial de queda. Segundo o rádio Itatiaia e outras fontes, a primeira versão apresentada pelo suspeito foi a de que teria sido um suicídio. Ele teria dito à polícia que os dois voltaram de uma festa, discutiram e que ela teria se jogado. Em outras matérias, o caso ainda aparece nos primeiros dias como morte suspeita após queda do 10º andar, com a polícia investigando se foi acidente, suicídio ou crime. Mas tem um problema sério nessa narrativa, as imagens. Quando a polícia civil tem acesso completo às gravações, vê o que aconteceu no estacionamento, vê o que aconteceu dentro do elevador, vê que ela é arrancada de lá à força, vê que ele volta sozinho. Essas imagens divulgadas pelo Metrópolis citadas em vários veículos, passam a ser consideradas centrais no inquérito, e a hipótese de suicídio começa a perder força. Além disso, depoimentos colhidos pela polícia e pela imprensa indicam desavenças e brigas entre o casal, algo que ajuda a reforçar a linha de investigação de feminicídio, ou seja, homicídio de mulher em contexto de violência de gênero, motivado por ódio, menosprezo, controle, posse ou dentro de relação afetiva. Enquanto a investigação corre em São Paulo, a família de Maria, no Ceará, se prepara para algo que ninguém quer enfrentar: velório e enterro. O corpo é levado para a cidade natal dela, no interior cearense. Lá, familiares e amigos se reúnem para se despedir. É aquele cenário de dor, de caixão aberto, de gente que não consegue acreditar no que aconteceu. E quem aparece lá? Alex Leandro. Segundo reportagens da Rádio Itatiaia, do ND+, e do Metrópolis, ele viajou para o Ceará, participou do velório, chorou ao lado do caixão e chegou a se jogar por cima do corpo de Maria, num gesto teatral de desespero. Em um vídeo que circulou na imprensa, ele aparece ajoelhado, chorando, abraçado ao caixão. Para quem estava ali naquele momento, era o quadro típico de um companheiro arrasado. Para quem vê hoje, sabendo das imagens do elevador, esse comportamento é apontado pelos investigadores como um possível ato de dissimulação. A palavra usada pelo Metrópolis é justamente essa, dissimulado. Alguém que, segundo a coluna Na Mira, teria tentado encenar um luto profundo, enquanto, na visão da polícia, era justamente o principal suspeito e responsável pela morte dela. Esse tipo de atitude, por mais chocante que pareça, não é raro em casos de homicídio e feminicídio. Tem agressor que participa de buscas por pessoa desaparecida, vai em vigília com vela na mão, chora em reportagem de TV, tudo para afastar suspeitas, pressionar menos a própria consciência e confundir todo mundo. No caso da Maria, saber que o homem que aparece batendo nela é o mesmo que depois se joga sobre o caixão diante da família, traz uma camada extra de horror. A partir da análise dos vídeos, depoimentos e contradições, a Polícia Civil de São Paulo passa a tratar Alex não só como pessoa envolvida ou marido da vítima, mas como principal suspeito de feminicídio. Segundo o Metrópolis e outras fontes, a prisão preventiva de Alex Leandro foi decretada e cumprida no dia 9 de dezembro de 2025. Ele foi preso e passou a responder formalmente à investigação por feminicídio, acusado de espancar e jogar a namorada do 10º andar. O termo esposa aparece em alguns veículos, namorada em outros. Independente da formalidade, o ponto central é que havia uma relação afetiva entre os dois, o que encaixa o caso no enquadramento de feminicídio. É importante deixar claro aqui: prisão preventiva não é condenação. Ela é uma medida usada para evitar que o suspeito fuja, impedir que ele ameace testemunhas, garantir que provas não sejam destruídas e dar segurança ao andamento da investigação. A decisão final sobre culpa ou inocência vai depender de denúncia do Ministério Público, aceitação dessa denúncia pela Justiça, julgamento e sentença. Até esse momento, o que a gente sabe com base na imprensa é: Maria caiu do 10º andar e morreu.
pouco antes foi agredida pelo companheiro no estacionamento e no elevador. Ele afirmou num primeiro momento que ela teria se jogado. As imagens enfraquecem essa versão e reforçam a suspeita de que ela teria sido arremessada pela janela. Ele viajou para o velório, chorou sobre o caixão e depois foi preso como suspeito principal de feminicídio. Das imagens, o que mais contradiz ele é o tempo que isso acontece. Tudo isso acontece em menos de 5 minutos. Ela é puxada, arrastada, some do campo de visão da câmera e depois ele volta sozinho. E não só isso mostra como em contexto de violência as coisas podem escalar rápido. Às vezes não existe uma segunda chance depois daquele momento de explosão. Tem também o estereótipo do agressor. Muita gente ainda imagina que o autor de feminicídio é o sujeito violento da periferia, o cara com ficha criminal, o bandido clássico. Aqui a gente tem um homem de 40 anos, empresário, com empresa registrada, vivendo em área nobre de São Paulo, usando camisa social e nas imagens internas praticando uma violência brutal contra a namorada. Violência contra a mulher não tem classe social. Acontece em condomínio de luxo, em casa simples, em apartamento de estudante, em mansão e em barraco. E tem o ponto que talvez seja o mais revoltante de todos, o velório. Significa automaticamente que ele é culpado. Quem decide isso é o judiciário. Mas esse padrão de comportamento aparece em muitos casos históricos de feminicídio e homicídio. O agressor se mistura à dor da família para tentar se proteger, para se colocar também no lugar da vítima de situação. Tem algumas coisas que ainda estão em aberto nesse caso. Isso, como eu já disse, ainda não condenou ninguém. A versão final de Alex em juízo ainda pode mudar. Ele pode manter a narrativa de suicídio, pode tentar outro tipo de explicação e pode até confessar. O Ministério Público ainda vai fazer a denúncia formal com todos os detalhes, se vai incluir qualificadoras como motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, se vai detalhar histórico de agressões, mensagens, etc. A perícia ainda pode trazer laudos mais aprofundados sobre o corpo dela, se havia marcas de estrangulamento, sinais de agressões anteriores, uso de substâncias, qualquer coisa que ajude a entender o quadro completo. Então é importante ressaltar que até o momento da gravação deste vídeo, Alex Leandro Bispo dos Santos é investigado como o principal suspeito do feminicídio de Maria Catiane. Ele está preso preventivamente, mas não foi condenado ainda. A decisão oficial final vai depender da justiça. E fica aquela reflexão que a gente traz tantas vezes aqui. Quantas Marias ainda existem vivendo algo parecido? Quantas mulheres hoje estão sendo humilhadas diariamente, ouvindo ninguém vai te querer, sendo empurradas, xingadas, controladas, achando que não é tão grave assim, acreditando nas promessas de mudança e podendo estar a poucos minutos de uma tragédia irreversível? Se você está assistindo esse vídeo, é mulher e se viu em alguma coisa que eu descrevi aqui, isso não é normal. Se o seu parceiro te humilha, te ameaça, te empurra, controla com quem você fala, como você se veste, quebra coisas na sua frente para te intimidar, diz que vai se matar se você terminar, isso não é amor, é controle, é violência e às vezes o próximo passo é virar notícia triste. No Brasil existe o número 180 para denúncia de violência contra a mulher. Existe a rede de atendimento, delegacias da mulher, serviços de referência. É difícil pedir ajuda, eu sei. Mas muitas vezes a diferença entre viver e virar estatística é essa. E se você é amigo, vizinho, colega de trabalho e ouve gritos, vê marcas, percebe que algo está errado, não ignora. Às vezes é alguém como a Maria pedindo ajuda sem conseguir falar. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir esse vídeo até o fim. O caso da Maria Catiane Gomes da Silva é mais um capítulo doloroso de uma história que se repete no Brasil. Mulheres mortas por homens com quem se relacionavam, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes depois de anos de abuso invisível. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que aconteceu, deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que você se importa com conteúdo responsável, aprofundado e respeitoso com as vítimas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu sempre trago casos reais, com contexto, explicando o que já se sabe, o que ainda é dúvida e sempre lembrando que por trás de cada manchete existe uma vida, uma família, uma história. Deixe também aqui seu comentário. Obrigado por ficar comigo até aqui, respeita as vítimas sempre e a gente se vê no próximo vídeo.